principais atuações? Primeiro, desenvolver novas soluções. A gente vai falar de uma aqui hoje, que é a bicicleta de cargo bike, que a gente fala, bicicleta de carga autônoma elétrica, né? Não autônoma, mas elétrica e conectada. Isso é um lado do banco. Então, como novas soluções podem vir? E o segundo lado é buscar melhores matrizes energéticas, né? Que o Brasil tem um lado bom nisso, que é a questão da eletrônico, do elétrico, mas também a pé, também gás, também híbrido. Então, é uma forma de você impactar menos o meio ambiente e ter cidades melhores para se viver. Ótimo, e isso também, quando a gente fala muito de mobilidade, a gente fala muito de cuidar das pessoas, né? E isso está envolvido, a gente cuidar de mobilidade é cuidar de ter um deslocamento mais eficiente, mais seguro, mais sustentável. Tem um lado interessante que é bem lembrado, a questão da segurança, que é o que a gente fala de conceito de ruas completas, né? Complete streets, que é você ter a rua e a cidade, claro, que permita pedestre, que permita ônibus, que permita carro, que permita caminhão, e de uma forma organizada, coordenada e muito mais segura. Isso aumenta a fluidez, então diminui, lógico, impacto em trânsito, diminui acidente, melhora a segurança e melhora a percepção de qualidade de vida na cidade. E o banco tem uma característica de trabalhar muito com os governos, sejam prefeituras e governos estaduais. Então, quando a gente tenta trabalhar em cima de, por exemplo, legislação para facilitar a entrada de novas soluções, para facilitar o desenvolvimento local, para gerar inovação local, a tendência é ser mais sustentável na cidade. Então, cada cidade tem uma característica, não é a mesma solução que pode ser aplicada a todas as cidades, mas tem muita iniciativa interessante, inclusive na América Latina, já surgindo algumas, a própria Cargo Bike aqui no Brasil, que começam a mostrar um caminho de como tornar cidades melhores para se viver. Porque é onde tem mais gente vivendo cada vez mais, né? A concentração vai aumentar cada vez mais. E quando a gente fala de cidades de futuro também, quais soluções a gente poderia destacar para melhorar a mobilidade, para pensar em cidades mais inteligentes? Quando a gente fala de smart cities, por exemplo, que tipo de soluções a gente poderia pensar para esses ambientes? Bem interessante, uma coisa que está surgindo muito, São Paulo mesmo, a prefeitura está fazendo alguns ensaios, é você fazer conexão dos equipamentos de gestão de trânsito. Quando a gente fala de semáforo, zona azul e afins, você tornar isso mais automático conforme os fluxos. Isso faz com que as coisas funcionem melhor, até do ponto de vista de segurança, que é bem interessante. Os carros híbridos e elétricos que sejam mais compartilhados, inclusive os caminhões elétricos estão sendo feitos, e ônibus elétricos estão sendo feitos testes agora também, porque você polui menos, tem menos a questão do ruído, que é muito impactante na cidade, e também permite conexão, então você começa a entender quando e onde esse ônibus vai passar, ou esse caminhão vai passar, isso te dá uma facilidade de entendimento do fluxo da cidade. Então você conectar os equipamentos de gestão e os equipamentos móveis te dá uma visibilidade do que acontece na cidade, até para pensar em investimento de novas rodovias, ou investimento para melhorar calçadas ou melhorar estradas. Então tem uma facilidade de coleta de dados que é aplicada diretamente em melhorar o fluxo da cidade. E, Paulo, quando a gente fala de futuro, de smart city, cidades mais inteligentes, o quão distante a gente está disso ou quão perto a gente está disso? É interessante que a gente começou agora nas cidades, a gente está falando de principalmente BH, Recife, São Paulo, próprio Porto Alegre, Curitiba. Tem coisas interessantes acontecendo, mas a gente tem pouca aplicação de tecnologia. Então, quando a gente pensa em semáforo, que é uma coisa bem direta, semáforo inteligente, ainda não são todas as cidades que têm um sistema de semáforo integrado. A parte positiva é que as tecnologias já estão bem desenvolvidas, já estão bem testadas em algumas cidades, então a gente tem uma velocidade de implementação menor do que tiveram as cidades que começaram esse movimento. Então a gente está sim um tanto atrasado, mas a gente vê uma chance de acelerar essa implementação, porque tem muita solução boa e pronta. A questão é fazer um ajuste, que a gente fala de tropicalização, né? Fazer um ajuste dessa tecnologia, dessa solução, conforme o tipo de cidade. Então a gente está sim atrasado, só que eu acho que a nossa velocidade de implementação vai ser muito mais rápida. E nesse sentido o banco fomenta muito trabalhar essa troca de tecnologia de informação, tanto de pessoas se movimentarem entre cidades, mas também das inovações que estão surgindo. Então, de fato, a velocidade de implementação a gente acredita que vai ser muito mais rápida. E, nesse sentido, as empresas têm um papel muito importante de incentivar essas mudanças e essas transformações. Agora, eu queria perguntar um pouquinho para o Alcides, diante desse cenário que a gente conversou aqui um pouquinho com o Paulo, de caminhos de futuro que a gente está tendo em relação à mobilidade, o que vocês estão preparando de novas soluções para contribuir com esse cenário? Bom, Carida, bom dia a todos. Parabenizo o Instituto Parar, toda a equipe do Ricardo Imperatriz. Acho que um evento como esse vai de encontro a esse ato que a gente tem de tecnologia para se implementar nas cidades, como o Paulo bem disse. Acho que esse tipo de encontro suscita realmente a importância que o tema tem, né, na nossa vida e contribui para tirar esse atraso, né, Paulo, que a gente precisa conceitualmente também, não é só investimento, né, é concordar com a tecnologia na nossa convivência, né, e com os modais novos, etc. Então, acho que esse evento ele é realmente um laboratório muito
importante e de uma envergadura que eu me surpreendi bastante de ver pela qualidade, né, por tudo que a gente está vendo aqui dentro. A gente tem, acho que no Brasil, um problema relacionado às formas que a gente aborda o investimento, né? E a gente tem meio que uma descrença natural nas linhas tradicionais de financiamento de longo prazo, de tecnologia, de pesquisa. A gente tem uma impressão que tudo demora muito. E a gente, por ser mais afoito, o brasileiro ele gosta de soluções mais imediatistas e tal. A gente como empresa, eu como Truckvan lá, tendo ao meu lado pessoas que conhecem bastante bem dos setores onde a gente atua, né, nessa área agora que a gente está falando, o Marcelo que veio com a gente domina esse assunto, né, e tem todos os espelhos mundiais onde isso foi implementado, de que maneira e como foi sucesso e o que não foi para ser ajustado para cá. A gente conseguiu mapear então uma ação nossa própria para tentar reduzir esse tempo, esse caminho até se implantar essas novidades, né? Então a gente lançou agora na última Fenatran 2 produtos voltados para a ocupação de espaço urbano, né? Que um foi a Cargo Bike elétrica e outro foi o Smart Truck, que é um caminhão, um cavalo mecânico e um semi-reboque pequenos, que também no mundo inteiro é tendência. Eu tive recentemente, né, na feira na Alemanha e passei por Paris, passei por Viena e eu pude perceber esse veículo já convivendo com as atividades de logística da cidade. E a gente lançou isso durante a feira e, para nossa surpresa, a gente achava que ia ser legal, mas foi muito legal, né? Teve uma aderência absurda, especialmente dos grandes players de logística, de e-commerce, de entrega de última milha, né? E a gente, então, tomou essa iniciativa de construir esses produtos, desenvolver com a nossa engenharia, com nossos parceiros e colocar na feira em prazo muito recorde. Então, a gente conseguiu surfar nesse evento que concentrou o Brasil inteiro e players da América Latina toda. E entendemos que foi um movimento acertado, né? Nossos passos agora são de colocar isso de fato para viver, para testar. Como o Paulo disse, a entrada agora de veículos elétricos, de veículos vocacionais para esse tipo de operação, permite pensar na via durante 24 horas, né? A gente tem hoje um problema crônico de ociosidade plena, de 10 da noite até 6 da manhã e de aquele caos total no horário de rush. E o ideal é você tentar conciliar, né, essa operação e o caminhão, a bike, não ficar disputando o tempo todo com os carros, com os táxis e com etc. durante o dia, custando muito mais caro, emitindo mais poluentes, né, Paulo? Fazendo muito mais agressão ao bolso do contribuinte e na sua vida, né, em si. Então a gente teve essa iniciativa, ela foi super importante. Recebemos dos principais players do Brasil, privados e públicos, a intenção de seguir com a gente nesse desenvolvimento, nesses testes. E agora chegando veículos mais adequados, que enfrentem melhor os motivos que até hoje fizeram com que não desse certo, né? Como barulho de motor, emissão de poluentes durante a noite, né? Incomodando a vizinhança, tudo isso postergou essa discussão. Agora a gente tem uma janela muito boa de fazer isso acontecer. E na área de Cargo Bike, a gente tem uma série de olhares para a ferramenta, desde da parte ambiental, né, por ser um veículo que não polui, por ser um veículo totalmente reciclado e reciclável, né, de vida eterna, de acessar espaços inacessíveis hoje, né, aos veículos, até os VUCs, e por ser social, né, como é um veículo que não requer habilitação, especificidade nenhuma, a gente acha que no final das contas a gente vai gerar emprego para pessoas de baixa qualificação, para moradores de rua, agregando essas cargo bikes das empresas de logística e trabalhando, defendendo o seu ganha-pão de um jeito importante para si e para o sistema, né? Então a gente está muito animado com relação a isso. Fomos para a feira animados, mas receosos de como isso ia ser aceito e saímos de lá, assim, como você, sorrindo de uma orelha na outra, porque a gente se surpreendeu muito com tudo que a gente viu lá. Muito legal. E essa questão que você falou do impacto disso é muito bacana, né? E é bom saber que são empreendedores brasileiros, gente daqui, fazendo a diferença para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, para as nossas cidades. E eu acho que fora isso, a gente deu um pontapé, que aí sim motiva um Banco Mundial, que está aqui na figura do Paulo, motiva as agências de tecnologia que investem dinheiro público para tentar fazê-los
entender que a dinâmica da vida ela é um pouco diferente da dinâmica do serviço público, do dinheiro, do investimento público nessas áreas, né? Falava ainda ontem com o diretor de um centro de tecnologia aqui em São José dos Campos que entende, compreende essa nossa angústia, né? A gente saiu na frente, mostrou que é bom, mostrou que funciona, né, Paulo? Agora, quem sabe com isso a gente não consiga inverter um pouco esse processo, né? E tornar esse fomento mais interessado na história, e não a gente ir lá abordar se isso seria legal. Não, tá aqui, é legal. Vamos dar as mãos e trabalhar juntos, né? Eu acho que essa é uma consequência natural agora nossa daqui para frente, tanto que o Paulo está aqui, né? Na figura de um fomento mundial, porque de fato há interesse de estar junto, né? De capitanear essas mudanças, né? E agora, para encerrar, Paulo, como que você acha, acho que o Alcides já falou muito disso também, mas como que você acha a importância da gente conectar empresas, conectar instituições em prol de transformações para o nosso país? O Alcides trouxe um ponto super interessante. O Banco Mundial tenta fazer muito desenvolvimento público, né? Agilizar, melhorar a legislação, diminuir a burocracia, trabalhando com novas soluções, melhorando a qualidade geral da vida, não só das cidades, mas do país como um todo. Quando a gente pega um projeto como esse, que está muito em linha, uma cargo bike, dentro de um modelo melhor para a cidade, o banco também consegue trabalhar a própria, a gente fala de awareness, né? De você melhorar a percepção das pessoas em relação ao tema. E aí você inverter o jogo, que é uma coisa que parece simples, mas que muda completamente os tempos, né? Que é você não vai mais atrás de investimento. O investimento passa a vir atrás de você, porque você prova que aquilo de fato funciona. Então a gente tem trabalhado, agora está se estruturando para montar mais estudos, mas a gente trabalha em desenvolver dados e coletar dados e fazer análise para entender, é uma solução boa de fato, como isso funcionaria na cidade, que tipo de investimento, que tipo de cidade isso faz sentido, e aí a partir disso, de fato, as empresas tendem a vir correndo atrás, que é uma coisa bem interessante. Então, isso serve até para, lógico, o transporte público acontece isso bastante. Quando a gente pensa em transporte privado de carga, ainda é pouco, né? A gente precisa desenvolver mais esse ponto. A gente é muito puxado por empresa e agora você entra em centros de tecnologia, órgãos de fomento, como o próprio Banco Mundial, BIRD, CAF, enfim, de tentar viabilizar por meio do conhecimento. Essa é uma solução boa e o investimento deve vir e faz sentido. Então você, de fato, inverte o jogo e, principalmente, diminui o tempo de lançamento das coisas. Então, quando a gente falou no primeiro ponto, a questão da tecnologia a gente tem um tempo de implementação menor. É isso, pessoal. Muito obrigada. Foi um prazer conversar com vocês. Acho que o pessoal ficou bastante curioso para conhecer mais. Então, visitem. Vocês têm site, tudo? Pode falar? Sim, o nosso é truquevan.com.br, né? E lá a gente tem toda a linha, toda a gama de produtos nossos. A gente faz as escolas móveis do Sistema S, do Paula Souza. A gente faz unidades móveis de saúde, né? De ultrassom, a tomografia, a odontologia, além de fazer toda a linha rodoviária de carga, né? Que é a nossa origem, inclusive. E tudo isso está lá, né? A gente tem um acervo legal, tem a página do Facebook, tem o LinkedIn, temos o Twitter, né? Todas as mídias sociais a gente está presente, então podem acessar lá que vocês vão ter bastante informação. E para o Banco Mundial, sugiro também acessar o site ou do worldbankgroup.org ou do Banco Mundial, porque tem muita informação disponível, relatórios e pesquisas. Muito obrigado.